Então, só para relembrar, a gente está no livro, né? Perturbações Espirituais, do Manuel Filomeno de Miranda, e eles tinham, a equipe espiritual tinha acabado de atender aquele caso do embriagado que invadiu uma casa espírita no meio da reunião, e depois do atendimento, o Dr. Bezerra de Menezes começou a fazer uma preleção, né, para a equipe, né, conversando sobre as dificuldades, né, que as pessoas, né, os encarnados e desencarnados enfrentariam nesse período que vai transcorrer a transição da Terra. E eu vou voltar aqui só para o início do parágrafo, né, para a gente continuar lendo. Se alguém quiser ler, por favor, se manifeste agora ou cale-se para sempre. Então, vamos lá ler. Pois eu gostei desse parágrafo que você vai retomar, que ele usa um termo aí, no decorrer da leitura a gente vai ver, embainhando a língua na boca. Aí a gente fala embainhar a faca, né? Porque a língua fere, né? Recapitulando, ele recolhe todos, recebe todos com amor, né? Independente do que está vivendo, como está vivendo, acolhe todos com amor e mudando totalmente a vibração do outro também, né? Que se tem falado tanto de vibração, o que a gente está vibrando, o que a gente está atraindo, né? Então vamos lá, desculpa aí, Silvio. Não, que isso, pô. Aqui não somos todos um. Um pensa, o outro fala. Então, se alguém quiser interromper, fazer um comentário, como eu vou estar com o texto aberto, precisa que interrompa mesmo, que eu não vou ver se levantar a mão, tá? Então, seguindo aqui. Nunca será demais manter-se cada um em postura de simplicidade e receptividade, denodado e fiel ao trabalho que lhe cabe realizar, embanhando a língua na boca, impedindo-lhe a exteriorização dos conflitos que dão início aos choques e dissensões que se multiplicam férteis nos terrenos das instituições. Nesse sentido, a vigilância para manter-se cauto e casto no desempenho dos deveres junto aos que sofrem, aos problematizados, aos enfermos que buscam amparo e muitas vezes transformam-se em seduções perigosas pela facilidade e despudor que lhes facultam expor-se. Essa debilidade de caráter tem sido responsável por muitas deserções e por tormentosos efeitos desmoralizadores do ideal de fidelidade ao dever. Logo mais, estaremos atendendo um desses últimos fenômenos, que é fruto de uma armadilha perigosa trabalhada pelos inimigos do Cristo, em cujo encalço nos encontramos. Silenciou por um pouco e, de imediato, convocou-nos a visitar o diretor de respeitável sociedade que estava sendo atacada ferozmente pelas sombras. Intrigas insidiosas geravam desconforto, frivolidades e acusações inéptas substituíam a fraternidade, grupos fechavam-se e agrediam outros, setores de atividades da casa isolavam-se e tentavam sobrepor-se aos demais. Competições e desavenças por cargos substituíram a simplicidade em campo de batalha, e a perda da sintonia com a espiritualidade superior, lentamente transferida para os serviçais do anticristo, que se haviam infiltrado nos diversos setores, que envolviam os seus responsáveis, que se censuravam reciprocamente, mas não se examinavam. Deixa eu só dar uma paradinha aqui, porque eu vou falar um negócio aqui.
É interessante isso, né? Tem um livro que eu acho que eu já falei aqui, acho que até mais uma vez, né? Aconteceu na Casa Espírita, que conta exatamente uma situação assim. As pessoas da Casa Espírita começam a disputar os cargos, começam a achar que podem conduzir melhor do que o outro essa ou aquela reunião, e isso começa a dar uma confusão, uma quebra da harmonia, da relação entre eles, que, se não parar a tempo, como a equipe do Bezerra de Menezes vai tentar fazer nessa casa aqui do livro agora, a casa acaba. E quando ele fala aqui, né, dos espíritos desarmonizados que vão se infiltrando, eu me lembrei de um filme que eu vi recentemente, né, que é o Exorcista do Papa, em que, em determinado momento, eles descobrem que lá para eles os demônios tinham se apossado dos bispos de determinado local e davam as diretrizes como se fossem os bispos, e todo mundo seguia, por mais absurda que fosse, porque era o bispo que estava falando. E isso, na época, levou a grandes problemas, né, para a humanidade geral. E é mais ou menos a mesma coisa. Se a gente abrir a nossa guarda, digamos assim, né, a gente não tiver muito imbuído daquilo que a gente repete aqui incessantemente, o vigiar e orar, a gente pode cair em situações que, mesmo que não nos agradem, lá no fundo, assim, quando levanta o tapete todo, lá no fundinho tem aquela sujeirinha guardada que pode se manifestar e ser incentivada. E a gente, sem perceber, se distrai e acaba se afastando de sentimentos e propósitos mais elevados. E é muito bacana isso. No início do texto você fala da humildade, né? A gente perde a humildade, e toda vez que a gente aponta o dedo para o outro, tem três apontando para a gente, né? E ainda tem um dedo para cima, nos unindo ao Criador. E ele termina esse parágrafo aí com aquela parábola de Jesus, né? A gente enxerga o cisco no olho do outro, do próximo, mas não enxerga traves nos nossos olhos. Né? Quando ele fala aí, ó, que envolviam os seus responsáveis que se censuravam reciprocadamente, mas não se examinavam. Então a gente está sempre apontando para o outro e a gente não faz o autoexame, né? É isso aí. E, gente, eu vou falar, a pior coisa do mundo é a fofoca, né? Quando eu começo isso numa casa de espírito, o Silvio mencionou no início da fala dele, né? Aconteceu na casa espírita. Isso é em qualquer ambiente, na nossa casa, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso filho, com o nosso pai. Entendeu? Toda vez, o meu pai, o papai é uma pessoa muito simples, mas uma simplicidade, mas de uma sabedoria muito grande. O papai falava assim: você não pode dizer nada de bom do outro, não diga nada. Procura o melhor em cada um. Não é isso? Se eu estou com rancor de alguém, não sei o quê, esquece essa pessoa por um momento, porque todo o amor, todo o carinho, toda a amizade que ia demorar anos para ser construída, em milésimos de segundos se joga tudo fora. Por isso que fala que o mais próximo do amor é o ódio, né? E a fofoca é uma coisa terrível. Né? Esse finalzinho desse parágrafo aí, que as pessoas começam a censurar um ao outro, né? Mas não se examinam. É muito importante isso aí para a gente, né? Que está nessa caminhada da busca de ser melhor para melhor servir. Vamos lá. Volitamos até um apartamento luxuoso, num belo edifício, no qual residia o presidente da sociedade agredida. Esta conhecida como das mais respeitáveis pela folha de serviços à humanidade e pela dignidade que sempre fora preservada em todos os seus membros.
menos agora, quando atravessava a crise do desconcerto e da invasão dos mistificadores do além. O senhor Eduardo encontrava-se adormecido, mas em espírito lutava com o inclemente adversário, que lhe provocava pesadelo, deixando o suarento alarmado. Nesse momento, sem perceber a nossa presença, o irmão Germano foi convidado, sem palavras, a aplicar energias saudáveis no companheiro encarnado, enquanto Virgílio atraía a atenção do perseguidor, que se voltou à sua direção e blasonou, arrogante. Até que enfim chegaram os lacaios do cordeiro. Entregou-se a gargalhadas zombeteiras com expressões faciais deformadas. O dedicado espírita mineiro, com paciência e compreensão, respondeu mansamente: sim, somos os lacaios do cordeiro, dedicados a amparar os lobos enfaimados e oferecer-lhes o pábulo que mata para sempre a fome de amor e de compaixão. Enquanto o diálogo prosseguia, vimos o doutor Carneiro de Campos amparar o senhor Eduardo com carinho paternal e retornamos ao centro de atividade sob o comando mental do nosso guia. O litigante, que se voltara contra o irmão Virgílio, não se deu conta que fora também conduzido conosco, tal o seu estado de fixação nos propósitos morbosos que o sustentavam. O mentor solicitara antes ao irmão Elvídio que buscasse no lar uma jovem médium que se encontrava em momento de grave decisão, abusada sexualmente pelo dirigente da instituição, que se aproveitara de sua invigilância e tormentos íntimos para seduzi-la, sob a inspiração do adversário espiritual que veio conosco. Quase que, concomitantemente, adormecida, deu entrada na sala a moça equivocada sob os cuidados de bondosos auxiliares espirituais. Depois de instalados em 2 leitos adrede preparados no recinto, fomos convidados a despertar a jovem e o fizemos com delicadeza e sentimento paternal. Ao mesmo tempo, Dr. Carneiro despertou o senhor Eduardo. Adquiriram vagarosamente a lucidez ambos os visitantes, quando foram esclarecidos que ali estavam, em uma reunião espiritual para tratamento e acerto das dificuldades em que se encontravam envolvidos. O senhor Eduardo não ocultou o constrangimento que o acometeu, ainda mais quando viu a moça que ele enredara nas inconveniências do seu comportamento. Por sua vez, a jovem iludida demonstrou grande surpresa e alegria ao vê-lo, e exclamou com simplicidade: Deus seja louvado pelo nosso encontro. Atraídos ao semicírculo em que nos colocamos, foram convidados a sentar-se. A seguir, o mentor solicitou que Iracema, a convidada, continuasse a traduzir o seu contentamento. Comovida com o encontro que não entendia, desvelou-se e informou com veemência ao amante. Como lhe afirmei antes, a gestação agora foi confirmada, após o exame que me foi solicitado pelo médico. Tomado de desagradável surpresa, o senhor Eduardo retrucou irritado: Você sabe que não pode ter esse filho. Não ignora que sou casado e tenho família. Demais, como você explicará aos seus familiares e aos nossos frequentadores a presença dessa criança? Quem você dirá que é o pai da criança? Irá por acaso destruir-me, humilhar-me diante de todos? Você sabia que eu era comprometido e que o nosso consentimento teria que ser mantido em discrição.
Ele emitia ondas de cólera que alcançavam a moça, que a afligiam, levando-as às lágrimas. Deve ser um pesadelo, o mesmo que me perturbou há pouco, gritou o dirigente aturdido. Com bondade, o mentor esclareceu-o de que não se tratava de um pesadelo, mas de um encontro espiritual para que fossem regularizados os problemas que se avolumavam na instituição e necessitavam ser obstados, de modo que se voltasse à pureza de comportamento, ao respeito ao próximo e aos deveres espirituais. O espírito que se encontrava em processo de reencarnação através de Iracema expressava por meio dos fluidos eliminados o estado de perturbação em que se debatia. Ao notar minha estranheza, o amigo Dr. Carneiro explicou-me que se tratava de uma reencarnação muito grave, porquanto era programada pelos adversários do Mestre Jesus, e que fora preparada para criar embaraços muito sérios em relação ao genitor desajustado, com o objetivo de desmoralizar a respeitável instituição que dirigia. Não pude furtar-me a interrogação espontânea que me brotou da alma. Esses espíritos infelizes podem programar reencarnações? Até onde vão as possibilidades, de forma que podem interferir desse modo nas atividades humanas? Sem qualquer enfado, o benfeitor explicou-me com paciência. Tudo que existe e ocorre encontra-se sob a supervisão superior dos embaixadores do Pai e, no querido planeta, sob os cuidados do amigo incomparável Jesus. Enquanto os desafortunados atrevem-se em organizar programas que dificultem a execução dos labores executivos das criaturas, tornam-se, por sua vez, objeto das soberanas leis que desconhecem e passam a ser responsáveis pelos acontecimentos infelizes que os dispensariam, pois que a providência dispõe de meios eficazes para todas as circunstâncias. Atrevidos e ambiciosos acreditam-se possuidores de força e de recursos para programarem reencarnações perniciosas, de intrometer-se em projetos relevantes, em edificações de alto porte, com propósitos infelizes de destruição a longo prazo. Eis porque a vigilância e a oração nunca podem ser descartadas, porquanto se trata de recurso preventivo contra o mal, que ronda incessantemente os passos da humanidade em todos os tempos. Aqui vale uma paradinha, que é um assunto muito delicado que ele toca aqui. Será, todo mundo ficou com essa pergunta na cabeça, será que os espíritos endurecidos podem realmente chegar ao nível de conhecimento para programar uma reencarnação? E ele mais ou menos aqui vai dizendo que sim e que não. Na verdade, não. Porque a espiritualidade, como a gente já viu várias vezes, né, ela se aproveita de todos os momentos, mesmo os piores possíveis dentro da nossa capacidade de compreensão, para utilizar aquilo de uma boa forma, para ensinar alguma lição, para tentar realizar algum trabalho. Então, na verdade, eles deixam esses espíritos pensarem que eles conseguiram fazer isso. Mas, como ele fala lá no início, tudo acontece sob a supervisão do alto. E, no caso da Terra, sob a estrita vigilância de Jesus. Diga, Ana. Sabe, quando eu comecei a trabalhar numa casa espírita aqui, eles faziam um encontro, até um pessoal que vem de São Paulo. E era assim, um grupo de médiuns que vinha e fazia uma cirurgia espiritual. O nome é TENS, agora eu não lembro
o que que é. Mas era um fenômeno, sabe? Eles vinham numas 20 pessoas, eles incorporavam às 8 da manhã e ficavam até atender a última pessoa, tipo 5 da tarde, faziam 500, 600 atendimentos. E logo que a gente entrou nessa casa, a Mariana também trabalhou lá, em seguida veio esse pessoal e a gente assessorou eles, né? E era uma coisa muito impressionante, isso foi uma coisa que me assustou, que depois eu até saí da casa por isso. Tinha, assim, essa parte do atendimento, o dirigente desse grupo que vinha, incorporava Bezerra de Menezes e falava coisas, assim, impressionantes. Mas eles também tinham o outro lado, que eles faziam a cirurgia espiritual, davam um papelzinho, eles sempre tinham uma pessoa do lado que dava um papelzinho, indicando vários tratamentos, e tinha uma lojinha que eles traziam, e assim, várias pessoas super humildes iam lá, pagavam 3 mil reais, R$ 1.000 daqueles produtos. Então, era assustador, assim, o benefício que fazia, o tratamento que eles faziam, e ao mesmo tempo a exploração que eles faziam do lado. E no segundo, isso eles vinham tipo umas 2 vezes por ano. Na segunda vez que eles vieram, eu trabalhava nessa casa como no reiki, fazia reiki voluntário. Daí, e vinha muita gente no reiki, atraía muita gente, né? Daí eles fizeram o seguinte, vamos oferecer para o pessoal que vem para esse atendimento ali, um reiki ou um passe. E todo mundo tem que passar por isso ali. E os dirigentes e o pessoal do passe eram umas senhoras bem antigas que a gente nem conhecia, porque a gente fazia no sábado e nós éramos num 5 e essas senhoras faziam na quarta-feira. E o pessoal da casa pôs a gente na mesma sala. Então era assim, uma fila era passe, na outra fila era reiki. E as pessoas chegavam na sala e diziam, eu quero reiki. Não quero passe, eu quero reiki. Então, as pessoas da casa mesmo criaram um conflito entre quem estava trabalhando, voluntário. Era uma coisa impressionante o que acontecia naquele... Era um lugar de cura e um lugar de conflito, um lugar de cura e um lugar de conflito. Impressionante. E na época... eu só vi acontecer, né? Agora, lendo isso aí, eu compreendi tudo que tinha lá. E acontecia coisas assim, gente que esperando brigava, chegava gente... aconteceu uma vez, até de uma amiga nossa, que a mãe veio com a filha especial, espancou a filha lá no espaço, sabe? Era uma coisa... era louco, assim. E é isso aí, né? Tá tudo junto ali, né? E a espiritualidade consegue tirar um caldo disso tudo ainda. É muito impressionante. E eu, no começo, até perdi o respeito, sabe, pelo trabalho. Mas agora eu compreendo que tem os dois lados, né? Que tem o desafio humano e tem a espiritualidade trabalhando com o que ela consegue usar daquilo ali, né? Essa parte de comercialização é sempre muito complicada, por isso dá tanta confusão, né? É aquele médium que quer ganhar dinheiro com seus livros ou com o trabalho de assistência que ele faz. É tudo muito complicado, porque a gente na verdade, não tem, nem deveria julgar, mas a gente acaba julgando, não tem jeito. A gente acaba criticando, mas não deveria, a gente também não deveria, né, cumprir esse papel de juiz do outro lado, porque a gente está muito longe de ter essa capacidade. Mas tudo isso é muito, muito problemático. E praticamente em todas as casas espíritas que você for frequentar, depois de um tempo, você vai ver que existem certos conflitos, certos problemas de vaidade. Isso aí, infelizmente, por todas as casas que eu já passei, você sempre encontra alguma coisa, aí tu dá aquela coçadinha na cabeça, né? Isso não está bem de acordo, não. Mas, vamos lá. Faz parte, infelizmente, faz parte do ser humano ainda.
nenhum de nós, eu gostaria muito que todos nós já estivéssemos quase entrando na porta para virarmos anjos. Mas a gente, pô, com perdão da palavra, a gente está muito mais para capetinha, né? Diga, Eunice. Eu diria que não é por acaso que aquelas pessoas estão ali na casa espírita trabalhando, né? Na verdade, a gente chega com uma expectativa de ser um lugar perfeito, com pessoas perfeitas trabalhando, mas quando a gente começa a conhecer o ambiente, pelo menos aconteceu isso comigo mais de uma vez. A gente só percebe que ninguém ali está ali porque é santo, porque é iluminado, né? As pessoas estão ali em busca de crescimento, assim como as pessoas que frequentam, né? E isso, às vezes, na maioria das vezes, é muito triste, assim, é muito desgastante, né? Por isso que eu também saí. Já frequentei, já como trabalhadora, né? Já trabalhei em várias casas espíritas, assim, e isso desilude, né? Porque você entra com uma proposta de ajudar e vê que existe uma outra energia por trás que os frequentadores não imaginam e aquilo acaba corrompendo, eu acho. É muito triste, né? Mas é isso, as pessoas que estão lá dentro trabalhando porque são as que mais precisam, né? Com certeza.